Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho. Estamos lendo aqui Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Jeová. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa fala de Deus trazida por Jeremias através de uma carta, né? É, enfim, uma mensagem que foi levada para os exilados na Babilônia. Ocasião que foi para lá o rei, a corte e, enfim, estavam deportados de Jerusalém para a Babilônia e chegou essa carta com o seguinte conteúdo, né? Para eles edificarem casas na Babilônia, plantar pomares, comer dos seus frutos. Já estou lendo aqui o verso 6. Para casar, gerar filhos, escolher esposa para os vossos filhos e filhas, para se multiplicar e não diminuir demograficamente, não diminuir o povo em número de pessoas. E Deus disse mais: olha, vocês se dediquem a buscar a prosperidade da Babilônia, né? Porque a prosperidade da Babilônia também, em segunda instância, é a prosperidade de vocês. Não se iludam com gente que diz outra coisa diferente disso, né? Por quê? Porque quando completar os 70 anos, eu vos repatriarei, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro. Porque eu conheço, aí chega nesse verso. Porque eu conheço, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Isso aqui é fala de Deus e ele se expressa de maneira soberana. É ele que levantou Babilônia, como eu costumo dizer por aqui. É ele que exilou os, o povo da aliança na Babilônia, mas é ele que trará castigo sobre a Babilônia e trará Israel de volta assim que completar 70 anos. Então ele está dizendo, não acabou, né? Parece que está tudo fora do lugar, mas é o exílio que vocês precisam passar. Os meus planos são planos de fazer prosperar, não é como dizemos hoje, né? Detonar, zerar. Não quero causar dor e prejuízos excessivos, não é isso. Mas eu tenho planos de dar para vocês esperança e um futuro melhor. Então, quando vocês estiverem lá, vivam bem, vivam direito. Por quê? Porque a mensagem de esperança é essa: eu vou trazer vocês de volta. E eu vou trazer e prosperar vocês na terra e abençoar vocês na terra que eu jurei a vossos pais. Essa é a fala de Deus, né? E percebe que vos darei esperança, para dar-vos esperança. A gente, quando pensa em esperança, em boas expectativas em relação ao futuro, a gente pensa em dias melhores, digamos assim, em dias onde a gente alcance êxito, vitória sobre alguma coisa, de maneira que, se nos tirar a esperança, fica até difícil aguardar a volta do Senhor, né? Se a esperança nos fosse tirada, a gente ia viver talvez grandes angústias. Era um portal para as dúvidas, incertezas, era uma entrada para desconfianças. Eu acho que nós não ficaríamos bem, né? Então, faz parte, não só do nosso vocabulário, mas nos nossos conteúdos mais profundos, mais internos, o ter esperança, né?
É óbvio aqui que isso aqui é um recorte histórico, tem a ver com Israel, este momento de ida, mas também de retorno, e que Deus está garantindo esse retorno, e que Deus está querendo que eles tenham esperança desse retorno, que o fim deles não é Babilônia, não. Volta, volta Israel, Babilônia não é o teu lugar. Assim compôs o irmão a canção, né? A, o que que acontece? A gente precisa recordar isso, porque Deus, apesar do sofrimento que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, elas fazem parte, né, de um mundo caído, e Deus não nos livra delas, mas nos abençoa e nos concede força nelas. E isso todo mundo já compreendeu, de que estas questões estão conosco, ou seja, a gente enfrenta lutas e dificuldades, mas Deus quer nos dar esperança e assim a gente vive. Repito, principalmente em relação à volta do Senhor, né? Mas essa esperança, e agora eu vou chamar de expectativa, porque expectativa, expectação, foi uma dúvida que me surgiu ontem no meio do culto, e assim, sem mais nem que, então eu achei que era um assunto para trazer aqui. A gente tem que ter expectativa. Por quê? Porque Deus não é surtado, Deus não está vivendo uma falta de humor e nem tampouco perdeu ou se esqueceu das suas próprias promessas. Antes, Deus tem aliança com Israel, que já mencionamos aqui enquanto exemplo, e tem aliança com a igreja, né? A nova aliança no sangue de Jesus. O povo de Deus, a igreja, né, tem aliança com Deus e Deus quer nos dar esperança. Esperança para esta vida, nos seus enfrentamentos, porque eles existem, e esperança para a volta do Senhor. E quando eu penso em expectativa, eu gosto de lembrar da mulher do fluxo de sangue, porque a fala dela, quando ela saiu de onde ela estava, ela até alguns dizem que ela era peregrina, não era dali, né, da onde ela foi, da onde ela alcançou o milagre e a misericórdia de Jesus. Mas de algum lugar ela saiu, há um deslocamento. E a fala dela é a seguinte: se ao menos eu tocar na orla de seus vestidos, né? Então ela sai com essa expectativa. E eu fico pensando que expectativas em relação ao que Deus pode fazer, talvez, talvez não, com certeza deveríamos ter expectativas ao irmos para o culto, né? Porque expectativa e esperança estão de mãos dadas com a fé. Então, se a gente sai para um culto tendo as melhores expectativas, a expectativa de que o Senhor vai falar conosco, a expectativa de que a nosso louvor e adoração reverente, né, diante de Deus vai ser recebido como adoração diante dele. E expectativa, assim como a mulher do fluxo de sangue, né, de receber uma cura, de receber uma resposta, uma ajuda, uma atenção especial da parte de Deus, né, um socorro, é, seria bom, né, que fosse assim, porque a fé também tem este aspecto de aguardar, né? E vieram essas duas palavras na mente e eu fui para o dicionário descobrir qual a diferença entre elas. Elas são usadas como sinônimo, é verdade, na maioria das vezes. Mas há uma diferença entre elas. Expectativa é essa coisa de aguardar, de ter confiança, de esperar, né? De esperar com desejo, até com certa ansiedade, né?
E expectação é a mesma coisa, e só varia entre expectativa e expectação a intensidade. Expectação um, é uma grande ansiedade, é algo que talvez domine a alma do sujeito. E quando eu olho para a Bíblia, porque, repito, as duas palavras me vieram como uma pergunta, né? Olha na Bíblia, expectativa a gente vê em muitos versos, que em Jeremias, que li, a citação que eu falei da mulher, em diversos salmos, esse negócio de aguardar no Senhor, esperar no Senhor, ter expectativas no Senhor, esperança no Senhor. Mas quando fala de expectação, que é extremamente mais intenso, o autor da carta aos Hebreus usou essa expressão, né? E ele chama de horrível expectativa, aqui na minha versão. E na maioria das versões está uma expectação. Por que é uma horrível expectativa? Porque é uma expectação, ou seja, é com angústia de alma, é com uma enorme intensidade. Aí você vai ver o contexto, não é uma expectativa gostosa como essa que Deus está falando para os despatriados, né? Não, não é algo para alegrar, para trazer esperança. Aqui está falando de horrível expectativa de juízo, fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, quem é essa gente? Aqueles que rejeitaram o conhecimento da verdade, né? Aqueles que, mesmo tendo o conhecimento da verdade do Evangelho, viveram deliberadamente em pecado. Esse texto ele é muito difícil porque um jovem, um adolescente, se ouvir isso aqui, vai dizer assim: então eu estou perdido, que eu tenho lutas e às vezes luto contra uma mesma coisa, né? Mas não é de tropeços, principalmente nessa fase infanto-juvenil, não. Na fase, talvez, do novo crente. E talvez de um crente com mais tempo que esteja passando pelas mesmas dificuldades, né? Por uma razão, por algum infantilismo, por uma coisa que ele ainda não aprendeu, ainda não venceu. São possibilidades, mas não é dessa gente que eu estou falando. Aqui o texto ele é profundamente pontual quando fala dessa deliberação, porque está falando de gente que alcançou um nível de consciência grande no Evangelho e deliberadamente. Então, é alguém que chegou a um nível de consciência muito importante do Evangelho e diz: olha, eu sei que isso é verdade, mas eu delibero, a partir de hoje eu vou viver uma vida ímpia porque é isso que eu quero, é isso que eu decido, né? Então não é aquele que está lutando, que está gemendo na presença do Senhor e dizendo para Deus: Senhor, livra-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a dominar o pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, me cobre com teu sangue, me liberta, me ajuda, me converte. Não, não é esse. É aquele que, conhecendo o Evangelho, delibera: não quero mais. Então é uma atitude livre, consciente de alguém que rejeita, né, o Evangelho. Vai receber um castigo maior, e o autor aqui diz que feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, né, e insultou o Espírito da graça. Então, isso aqui é uma coisa pontual, é muito mais profundo, é muito mais sério, né? Não tem a ver, repito, com aquelas lutas diárias. É óbvio que a gente coloca as barbas de molho porque a gente não quer chegar num nível desse, num ponto desse. Mas antes depender totalmente da graça de Deus e buscar essa força, essa graça que está em Jesus. A vitória que Jesus alcançou por nós
na sua morte, né? E a justificação que ele alcançou na sua morte e ressurreição por nós. Então, que Deus nos abençoe a viver as expectativas e a pensar que Deus quer nos colocar nesse lugar de esperança, de expectativa, a ponto da gente ir para o culto com expectativas e jamais chegar nesse desnível de ter uma horrível expectativa ou expectação de juízo por não ter se humilhado na presença de Deus, por não ter buscado a Deus, por não ter reconhecido e se inclinado para o Espírito da graça, mas chegou ao ponto de insultar o Espírito da graça. E esse Espírito, ainda que seja uma interpretação, está com letra maiúscula, e o Espírito da graça é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Deus nos ajude, amados. Forte abraço, vamos orar. Eterno Deus, nós rogamos a tua misericórdia, a tua bênção sobre nós. Nos ajude na nossa caminhada e dá-nos, ó Senhor, boas expectativas. Enche o nosso coração de esperança, a fim de que busquemos tua face, a fim de que nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus e busquemos a graça e que sejamos todos cheios do teu Espírito Santo. Eu oro a Deus no nome de Jesus. Amém.